Você já parou para pensar qual o valor do seu nome? Não o nome que está na certidão de nascimento, mas o nome que você constrói todos os dias. O nome que abre portas ou que precisa gritar para ser ouvido. Eu cresci na zona leste de Porto Alegre, um lugar de gente invisível, mas também de gente trabalhadora. E desde pequeno, não que eu tenha crescido muito, eu escuto a minha mãe falar que eu precisava ser alguém na vida. Talvez você já tenha escutado algo parecido, como trabalhe para ser alguém, estude para ser alguém. E de onde eu vim, a gente aprende rápido que para ser alguém é preciso ser forte. O que ninguém conta é que antes é preciso se aceitar. Família evangélica, culto 3 vezes por semana, disciplina e fé como centro da vida. Essa era a minha realidade. Mas aos 12, 13 anos, eu comecei a sentir algo em mim que questionava tudo aquilo que eu tinha aprendido como certo. E todas as noites eu me ajoelhava no meu quarto e ali, durante as minhas orações, eu pedia para que Deus me limpasse. Eu dizia: Senhor, me cura desse sentimento. Porque o que você faz quando você começa a duvidar de quem você é questionar, se diminuir, se esconder. E nesse esconderijo eu aprendi a minha primeira lição sobre marca pessoal. Quando você acredita na narrativa que os outros contam sobre quem você começa a duvidar da sua própria essência, do seu valor. E durante esse movimento, eu comecei a ver algumas coisas na minha vida. E talvez você não tenha orado pedindo para ser curado, mas talvez já tenha pedido para ser diferente, para caber num padrão, para ser mais parecido com o que o mundo esperava de você. A gente cresce tentando apagar partes nossas para sermos aceitos. Mas toda vez que você escolhe apagar um pouquinho o seu para ser mais amado, você vai ficando invisível, até para si mesmo. Ser gay, para minha família, era motivo de vergonha. E, de verdade, é bem complicado lembrar disso. Mas hoje eu entendo, naquele momento não era necessariamente sobre rejeição, mas era sobre medo. Medo do que o mundo faria comigo. Porque o mundo que eles conheciam não tinha espaço para quem era como eu. E nesse medo, nessa angústia, eu aprendi a minha segunda lição sobre marca pessoal. Se você não se posiciona por quem você é, o mundo vai te enterrar pelo que você não é. E eu decidi que não seria enterrado, que eu iria florescer mesmo que no concreto, e que seria eu quem curaria os pecados dos meus pais. Aqui, eu comecei a sentir em mim que eu precisava criar algo para mim, algo que ninguém pudesse me tomar. Eu precisava ter um nome, eu precisava ser alguém. E esse nome nasceu de um acaso. Durante uma aula de educação física, uma professora, chamada Neuza, pediu para que me chamassem. E os colegas perguntaram: "O Paulo bonitinho?" E ela me olhou e disse: "O Paulo não é bonitinho, ele é belíssimo." No começo foi uma piada, mas eu decidi dar significado àquilo. Transformei o apelido em identidade, porque toda marca nasce assim, quando nós escolhemos dar significado para algo que o mundo já nomeia em nós. E ser belíssimo, para mim, passou a significar ser livre. Mas com o tempo, eu entendi que apenas a liberdade sem o reconhecimento ainda é silêncio. Entrei na faculdade, consegui meu primeiro emprego e durante uma reunião de feedback com o meu líder, ele parou, me olhou e disse a seguinte frase: "Se você fosse bom mesmo, não estaria aqui." Aquilo doeu e hoje eu consigo enxergar como a minha terceira lição sobre marca pessoal. Será que será que o problema era a minha competência ou o lugar que eu estava tentando encaixá-la? Se a gente refletir, é como pegar alguém que é ótimo em enxergar soluções criativas e colocá-lo para apertar parafusos o dia todo. O trabalho sai, mas a potência se perde.
E se o ambiente não reconhece isso, você e a sua marca ficam sufocados. E depois disso, eu comecei a achar que as coisas estavam melhorando na minha vida. E nesse momento, eu me deparei com uma realidade nova que não era tão nova. Eu descobri que eu era negro. E por que eu descobri que eu era negro? Porque nós não nascemos negros. Nos tornamos negros quando entendemos o que é ser visto, tratado e representado como negro numa sociedade que historicamente nos desumaniza. E isso muda tudo. Eu deixei de querer apenas ser o belíssimo livre e passei a ser o belíssimo com voz. E essa busca incessante por voz nos traz na quarta lição sobre marca pessoal. Nenhuma voz ecoa sozinha. Para você ser ouvido, você precisa de pessoas, de conexões e de quem acredite em você até quando você duvida. E para mim, não foi diferente. Um amigo muito especial, chamado Iago, me ligava todos os dias e mandava mensagens dizendo: você tem capacidade para empreender, tem carisma, tem potencial, cria alguma coisa para ti. E, gente, eu vou dizer para vocês que eu resolvi fazer só porque ele me enchia o saco sempre. E daí eu pelo menos pensei assim, cara, se eu fizer, pelo menos ele para de me incomodar. E talvez seja disso que todos nós precisamos. Alguém que pega um espelho e nos mostra a potência que a gente já carrega. E para mim, essa pessoa foi o Iago. Porque no final das contas, marca pessoal não é sobre vaidade, é sobre visibilidade. É sobre poder ocupar espaços como esse, que sempre disseram que não eram para você. E para não ficar só nas minhas palavras, existem pesquisas que mostram que os profissionais com uma marca pessoal mais forte podem cobrar até 13 vezes mais do que aqueles que não têm visibilidade. E que em 85% dos casos, os recrutadores pesquisam o seu nome antes de chamá-lo para a entrevista. Ou seja, o que dizem sobre você quando você não está na sala determina se você vai ou não entrar nela. Antes de ser belíssimo, eu precisei me tornar inteiro. E nesse processo, eu entendi que toda marca passa por 4 grandes lições. A da essência, quando você se aceita. A do posicionamento, quando se assume. A da potência, quando se reconhece. E a da conexão, quando você compartilha a sua voz. As 4 lições são os pilares, e o que vem agora é um movimento. E nesse movimento eu aprendi que a excelência deve ser perseguida, deve ser almejada com toda a força que nós temos, porque no final, todo o barulho, todo o caos do meio do dia a dia, todas as cores, os sentimentos, assim como os anéis e o dinheiro, são coisas passageiras. Mas o ímpeto, a nossa vontade de vencer e de se destacar, isso fica para sempre. E uma coisa, depois de tantas quedas, descobertas e renascimentos, eu descobri. Uma marca pessoal não é um logotipo, um cargo, muito menos um salário. É a vontade de se destacar, de crescer e de sustentar quem você é. Por isso, eu deixo a pergunta. Qual o valor do seu nome? Obrigado.